Então, gente, paganismo. O que eu quero dizer com o retorno do paganismo? Essa categoria básica, né? Gente, o primeiro ponto muito importante. Tem um livrinho que se chama A Short Introduction to Paganism, da Oxford. Uma introdução curta ao paganismo, né, da Universidade de Oxford. Eu tirei algumas ideias de lá, e algo interessante que o livro começa a introduzir é o seguinte, é de que na história da igreja, a ideia de um contexto externo pagão à igreja cristã foi aquele que mais perdurou por toda a análise da igreja, da sua presença no mundo. Então, gente, no início da igreja, a igreja tentou usar, por exemplo, o conceito de gentios, né, que é um conceito que os judeus utilizavam. Mas o conceito de gentios, para aqueles que eram externos à tradição cristã, ele era insuficiente para explicar a diversidade do paganismo, e ele estava muito atrelado à noção de nação que os judeus tinham, e que o cristão já não tinha. Ou seja, o gentio para o judeu era aquele que está externo à nação judaica. Ou seja, a identidade nacional está muito próxima do conceito de gentios. E por isso os cristãos foram para outro termo. Um termo que os gregos e os romanos utilizavam era o termo de bárbaros. Mas, de novo, gente, o termo de bárbaros, ele tem muita identificação com a civilização greco-romana. E ele carrega uma série de preconceitos que são insuficientes para uma explicação cristã. Por quê? E algo interessante. Quando as tribos bárbaras começaram a se converter, como que o cristão poderia continuar utilizando o conceito de bárbaro para aquele que está fora, né? Sendo que agora os bárbaros eram cristãos. E eles continuavam bárbaros, né, em muitas das suas práticas. Então a igreja, e esse livro mostra de uma forma muito clara, né, a igreja passou a utilizar esse contexto de todo o contexto cultural externo à fé cristã e à igreja é um contexto que os cristãos começaram a denominar de pagão. É o contexto pagão. Gente, de onde vem esse termo? O que ele explica? E aqui a questão minha é, qual é a capacidade de explicação básica desse termo para a gente ter uma atitude e relacionar isso com sexualidade? Então, gente, a palavra, né, pagão, a origem etimológica dela tem a ver com a palavra latina pagani. Gente, interessante, já no século II e III da história da igreja cristã, né, da era cristã, os cristãos já começaram a utilizar essa palavra para denominar aqueles que não eram e não pertenciam à comunidade cristã. Gente, no princípio, a palavra pagani tinha a ver com aqueles que não são militantes. Olha que interessante. Civis que não militam pela causa cristã. Então, ela faz uma diferenciação básica entre dois tipos de pessoas. Existiam aquelas pessoas que eram indiferentes ao avanço da cristandade, né, da Igreja de Cristo, e haviam aqueles que eram militantes, que eram soldados de Cristo. Então, gente, a ideia de pagão traz consigo, né, uma ideia de que eram pessoas indisciplinadas e que não se relacionavam com a causa cristã no contexto cultural que o cristianismo surgiu. Houve uma evolução desse conceito com o passar do tempo. Por volta do século IV e V, paganismo e pagão começou a ser definido nos seguintes termos, né? Aqui um especialista no assunto, é um estudioso francês chamado Pierre Chauvin, ele dá um seguinte conceito de paganismo, ou o pagão. Eram pessoas, os pagãos eram considerados pelos cristãos, pessoas de certo lugarejo, cidade ou país, que preservam seus costumes locais, fortemente influenciados pelo contexto religioso idólatra que eles tinham. Então, veja bem, gente, pagão começou a ser considerado na história da igreja como pessoas que mantinham costumes locais e que mantinham a sua identidade ligada às suas religiões e à sua forma idólatra de adoração. E aqui a gente está começando a fazer as pontes com aqueles textos que a gente leu no princípio. Gente, o interessante, né? Uma parte da cultura era pagã e a parte cristã eram chamados dos alieni, ou os estrangeiros. Quem eram os cristãos, então, no surgimento da igreja? Eram aqueles que viviam não segundo as religiões e os costumes locais, mas segundo a tradição que Deus revelou por meio da nação judaica. Ou seja, os cristãos se viam agora como estrangeiros no mundo, aqueles que se desvencilharam dos seus costumes locais e de adoração local. Então, gente, existe uma noção de que o cristão ele tem que abandonar costumes idólatras e de que a identidade dele, principalmente religiosa, ela procede de uma revelação que está fora das tradições locais. É uma revelação que vem do próprio Deus para os homens e que foi dada especificamente à nação de Israel. Então, gente, nesse sentido, o paganismo refere-se a um apego a formas idólatras.
locais de compreensão da realidade, formas idólatras locais de compreensão da realidade, em oposição à palavra de Deus transmitida por meio da tradição judaico-cristã. Gente, o que é interessante é que, a partir dessa definição básica, existe hoje em muitos contextos, principalmente na Europa, de uma proposição ou um programa positivo de reintrodução do paganismo enquanto cultura contra a tradição cristã. Gente, um grande expoente dessa tradição no contexto da cultura ocidental, em grande medida, é o movimento da Renascença italiana. Então, gente, para quem estuda a história, né, do Ocidente, a gente sabe o quê? Que no Renascimento houve uma tentativa de você fazer justamente o quê? Retomar toda a tradição pagã que vinha dos gregos e dos romanos e você tentar substituir a tradição judaico-cristã por essa tradição pagã. Gente, por isso, o Renascimento é a origem do humanismo ocidental. E as sementes do que a gente chama hoje de secularismo, elas estão onde? Na Renascença. Então, gente, um exemplo interessante da Renascença, né, que eu já comentei aqui. Maquiavel, né, um cara que começou a estudar a política. Gente, interessante, porque dois personagens que eu vou citar têm relação com um cristão muito influente, que é o Savonarola. Quem já ouviu falar do Jerônimo Savonarola, né? Ele teve um ministério muito atuante na cidade de Florença, era um monge dominicano, se eu não me engano, e ele teve uma relação de, vamos dizer assim, de antecipação daquilo que a Reforma Protestante trouxe em várias formas, né? Gente, Maquiavel, ele é contemporâneo de Savonarola. E uma coisa que ele viu é que a pessoa de Savonarola tinha um carisma muito grande, uma capacidade de influenciar extremamente poderosa. Então a gente pode dizer que Maquiavel era um admirador de Savonarola, por um lado. Mas o que ele viu no ministério de Savonarola? Uma incapacidade de que ele usasse o seu carisma e a sua capacidade de articulação para tomar o poder da cidade e implementar os seus ideais. E ele viu Savonarola, no contexto de Savonarola, sendo queimado na fogueira e todo aquele movimento que ele iniciou sendo, quer dizer, as sementes ficaram, né? Mas o movimento na cidade de Florença foi totalmente reduzido pela imposição das autoridades locais. Gente, então Maquiavel ele teve uma grande desilusão com a forma cristã, vamos dizer, né, de tentar articular o movimento social. E ele passou, então, no espírito da Renascença, a buscar formas pagãs de entendimento da política. E ele passou, em grande medida, a considerar que o bom político era aquela pessoa que tinha capacidade de se manter no poder. Gente, interessante isso, importante, tá? As categorias de entender relações de poder que a Renascença trouxe, principalmente com Maquiavel, são extremamente pagãs. Onde existe, na realidade, um conflito constante de vontades, né? Aquilo que o Nietzsche depois vai chamar de vontade de poder. E que na filosofia o pessoal eles reconhece como agonística, né? De que o fundamento da realidade é um conflito constante de forças de poder e que o caos está por trás de tudo. Por trás da realidade não existe um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que vive em harmonia e amor. O fundo da realidade é o caos. E os gregos tinham isso muito forte, né? Os romanos tinham isso de forma muito intensa. Então, gente, esse movimento da Renascença foi um renascimento do paganismo muito forte. Um exemplo para a gente identificar isso, né? Um pintor muito conhecido chamado Botticelli. Para quem já viu, né, as pinturas de Botticelli, né, as 4 estações, todas as pinturas dele que tratam de temas profundamente pagãos, né? Agora, gente, o que a gente pouco sabe sobre Botticelli é que o próprio Botticelli, no decorrer da sua carreira como pintor em Florença, ele foi influenciado pelo ministério de Savonarola. Pouca gente sabe disso. Alguém aqui sabia disso, dessa informação? Que Botticelli ele se converteu ao cristianismo depois de um tempo e ele passou a pintar temas cristãos, como a Anunciação, a Cruz de Cristo. Mas veja bem, o Renascimento é tão associado ao paganismo que as únicas pinturas que a gente conhece de Botticelli são as pinturas relacionadas com temáticas pagãs. Interessante isso, né? Então, gente, a Renascença trouxe o paganismo de forma muito intensa no Ocidente e mais adiante a gente tem alguns proponentes do paganismo que são fortes no Ocidente e que têm muita influência ainda na nossa cultura. Gente, um grande expoente do pensamento pagão na filosofia contemporânea, apesar de que ele não é tão contemporâneo, é Nietzsche. Gente, a base do pensamento de Nietzsche é o paganismo. A base, a raiz. Para Nietzsche, você tinha que retornar
aquele pensamento, né, de Heráclito, onde tudo é uma chama que consome todas as coisas, né, que tudo é conflito de poder e confronto de poder. Nietzsche tem uma frase, não literalmente assim, mas ele diz que o homem, para ele, o homem ideal era aquele que saía para suas batalhas antes, né, do período da filosofia clássica grega, e que matava pessoas e com suas vestes cheias de sangue voltava para casa feliz e sem nenhum remorso na sua mente. Ou seja, era a pessoa capaz de assassinar em prol dos seus próprios valores e não sentir remorso nenhum por isso. É o ser sem ética, né? Aquele ser que impõe os seus valores no mundo. E isso ele vai colocar como a figura do Übermensch, né? Que seria o hiper-homem, o super-homem, que inspirou pessoas como Hitler, né? Então, Hitler também tinha muito de paganismo. Então, gente, Foucault, um discípulo de Nietzsche, aí, aplicou muito dessa categoria na interpretação da sexualidade, né? Principalmente a ideia de que a sexualidade não pode ser interpretada por nenhum discurso dominante. Por isso, o que está muito por trás da sexualidade contemporânea usa essas categorias de Foucault, que tem raiz em Nietzsche, que tem raiz no paganismo. Gente, um movimento que eu encontrei há pouco tempo, né, que tem inspirado também o meu interesse por esse tipo de análise, é o movimento do paganismo que é chamado da nova direita europeia. Então, gente, por exemplo, existe um livro do Alain de Benoist, On Being a Pagan, ou Sendo um Pagão. Gente, o Benoist, ele encabeça um movimento de muitos intelectuais europeus que colocam a seguinte proposta, de que a salvação da Europa, de todas as suas crises econômicas, espirituais, a salvação da Europa está em um retorno às suas origens pré-cristãs. Ou seja, que a Europa tem que reviver o paganismo e expressar o paganismo em todas as áreas da sua cultura, da sua política, da sexualidade. Então, gente, esse é o pano de fundo daquilo que eu denomino de um retorno pagão para a cultura ocidental. Então, gente, a gente vive uma era pós-cristã, o contexto que a gente vive é crescentemente hostil à fé cristã, e uma categoria que a igreja sempre utilizou para todo esse universo de hostilidade foi de que, fora do contexto cristão, existe o universo pagão. Gente, agora, quais características básicas a gente pode tirar do que significa o paganismo? E aqui a coisa começa a tomar um caráter mais didático, né, para a gente. Em que seria útil utilizar essas categorias? Porque, primeiro, gente, elas são categorias profundamente cristãs, como eu disse, então elas evitam alguns vieses, né, da ciência secular, de pós-modernidade, hipermodernidade, apesar de que a gente continua usando isso, mas ela tem alguns elementos centrais para a gente entender o nosso contexto, o nosso desafio e a aplicação disso à sexualidade. Gente, um primeiro elemento central no paganismo, que o cristão ele podia identificar claramente um contexto pagão. A ausência da noção de um Deus criador todo-poderoso e a presença da idolatria. A ausência da noção de um Deus criador todo-poderoso que controla a história. Então, os pagãos não tinham essa noção de um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, e eles eram totalmente identificados com contextos de ídolos. Gente, diante disso, a gente tem que voltar-se para aquilo que a Bíblia diz aqui, o que Paulo diz. Que é o quê? Gente, a dinâmica da idolatria está por trás de tudo aquilo que não é cristão na realidade cultural. Um autor que hoje tem escrito muito sobre o assunto é o pastor Tim Keller, da igreja de Redeemer, em Nova York. Gente, Nova York, né, classicamente, vamos dizer assim, é o centro de muita coisa que há de bom no mundo, né, e muita coisa que há de ruim também. E ali, naquele contexto, o Tim Keller tem desenvolvido uma crítica muito forte a essa ideia de que a cultura das grandes cidades, a cultura secular, ela é povoada por ídolos. Porque você pode se perguntar hoje, falar assim, Rodolfo, mas isso aí era uma coisa que existia lá. Hoje em dia, quem que está adorando imagens? Quem que vai no templo aí adorar ídolos? Ora, gente, a forma de identificar o paganismo nesse sentido, hoje, que eu coloco como desafio é, ídolo é tudo aquilo que na identidade de uma pessoa toma o lugar de Deus e que começa a fornecer para si mesmo identidade pessoal e uma noção de salvação e segurança. Então, gente, tudo aquilo que não é Deus e que na vida de uma pessoa funciona como uma fonte de identidade e de segurança e salvação, se torna na vida daquela pessoa um ídolo. Então, gente, a dinâmica da idolatria ela é muito mais sutil do que aquela imagem antiga que a gente tinha de um católico que se prostra diante de uma imagem, né, feita ali, esculpida, talvez em gesso, né, ou em madeira.
Não, gente, a idolatria, no contexto contemporâneo, para a gente reconhecer a presença do paganismo no contexto contemporâneo, é o que está fornecendo a identidade para esse grupo social, para essas pessoas. Qual é a segurança onde eles colocam, investem as suas energias e a sua vida. A partir do momento que a gente identifica essa dinâmica, a gente vai perceber, gente, que o contexto que a gente vive é altamente pagão nesse sentido. Por quê? São poucas as pessoas e os grupos sociais que hoje continuam a colocar a sua confiança e o seu horizonte todo em Deus. Gente, na antiguidade a gente passa a ver isso de forma muito clara, né? Na primeira palestra da sexta-feira eu dei exemplos aqui da tradição ascética, né? Gente, o que era o ascetismo? O Doivre, um filósofo cristão que a gente utiliza muito, ele faz uma análise fantástica de todo o movimento da filosofia grega. Ele diz o seguinte: gente, a base e a origem da filosofia não é a racionalidade neutra, a ciência. É uma forma de adoração, veja bem, idólatra que os gregos colocaram, e eles identificaram a divindade com o princípio da racionalidade. Agora, gente, uma coisa importante aqui. Eu sei que eu estou introduzindo termos novos, né, mas a gente vai caminhando aos poucos aqui. Quanto tempo que eu tenho? 30 minutos. A Aninha está ali com 30. Veja bem, gente, o que o ídolo produz? O ídolo, basicamente, você substitui o Criador, que transcende a criação, para algo criado. Certo? Gente, a criação de Deus é boa ou ruim? Boa. Então, olha como a idolatria é sutil. É que acontece o seguinte na idolatria. Quando você torna algo que é relativo na criação de Deus, ou seja, a criação não é absoluta, Deus é absoluto. A criação, tudo na criação é relativo. A gente não pode pegar algo na criação e dizer que aquilo é Deus. Quando você torna algo que é relativo na criação em algo absoluto, você forma o quê? Um ídolo. O ídolo é a absolutização daquilo que é relativo. Aquilo toma um lugar que só Deus pode ter no coração humano. Gente, o que os gregos, por exemplo, clássicos na filosofia fizeram? Eles tomaram o conceito da racionalidade e colocaram aquilo como princípio de divindade. Por isso, o Deus para Aristóteles, a divindade para Aristóteles, era o quê? Razão pura, pensamento puro, o motor que não foi movido, né? Ele move-se a si próprio. E por isso, para os gregos, o filósofo e o caminho da razão era o caminho da salvação. Por isso, para eles, fora da nossa realidade material, existia o mundo das ideias e dos conceitos. Gente, toda idolatria causa algo. Quando você torna o que é relativo absoluto, você passa a reduzir o ser humano e o que o ser humano é. Ou seja, toda idolatria, ela desumaniza a pessoa. Ela rouba da pessoa a imagem de Deus. Porque, gente, vamos continuar nessa lógica. Qual é a imagem de Deus na criação, segundo a tradição cristã? O homem. Veja bem, gente, é o homem. Quem mais se assemelha ao Criador em toda a criação? O homem. Quando o homem passa a abandonar a Deus e adorar algo que é criado, ele está adorando algo que é menor do que ele próprio. Percebem isso? Por isso, em Salmos, fala assim, olha, se tornem semelhante a eles aqueles que o adoram. Porque no processo de idolatria, a pessoa humana é reduzida no processo. Por isso, gente, toda idolatria causa uma desumanização, porque a imagem de Deus, que é maior do que o ídolo, passa a ser reduzida à imagem do ídolo. Gente, isso constrói distorções em toda a realidade das pessoas. Vou dar um exemplo aqui da Grécia muito interessante. Veja bem, Platão, no livro A República, ele começa a fazer todas as inferências a partir dessa ideia de que existe o mundo das ideias e que o filósofo é o único que consegue abstrair essa realidade, tem o mito da caverna lá. Gente, olha uma implicação disso. Uma aplicação disso muito interessante. Para Platão, o artista era alguém que ele refletia a realidade material. Ele fazia mimese, ele olhava algo material e ele pintava aquilo, ele esculpia, fazia algo. Mas veja bem, se essa realidade material era uma realidade inferior à realidade das ideias, o artista, ao criar uma obra de arte, ele fazia a cópia de uma cópia da realidade. Ou seja, por meio do artista, as pessoas se afastavam da realidade do mundo das ideias. Qual é a aplicação prática disso de Platão? Que na República os artistas deviam ser expulsos das cidades. Veja bem, você começa por uma idolatria a organizar a vida de certa forma, e isso tem implicações para a vida das pessoas.
Então, gente, os artistas tinham que ser expulsos, e quem devia ser o governante? O filósofo rei. Porque é só o filósofo que, por meio da dialética e da racionalidade, consegue abstrair tudo que está nesse mundo das ideias que toma o lugar de Deus. Gente, o processo de idolatria, para o cristão entender as dinâmicas na cultura, é algo riquíssimo. A gente tem que conseguir retomar isso. E à medida que a gente for concluindo, eu vou colocar esse desafio. Por quê, gente? Porque, de novo, toda expressão de paganismo, ela nega a realidade do Deus Criador e ela se apega a ídolos locais. Ela se apega a ídolos locais. E isso passa a formar toda a sua visão de vida, o dispêndio das suas energias. Isso era tanto no paganismo sofisticado da filosofia, quanto no paganismo popular. Então, gente, no paganismo popular, dependendo do ídolo que existia no templo, você tinha prostitutas cultuais, ou seja, você adorava aquele ídolo por meio do uso e o abuso do seu próprio corpo. Dependendo do tipo de ídolo, você tinha sacrifícios humanos, ou seja, você sacrificava uma vida para aquele ídolo. Toda a presença de ídolo passa a roubar a dignidade humana e a glória de Deus no homem. A dinâmica da idolatria equivale à perda da imagem de Deus no ser humano, e isso traz reflexos para o nosso contexto cultural. Então, por exemplo, gente, se você começa a colocar o sexo e a sexualidade como um grande ídolo, a gente tem visto isso aqui nesse fim de semana, o que você faz com o ser humano? Você reduz o ser humano. Aí eu lembro da palestra do Marquinhos, né, falando que, segundo a visão do pessoal hoje sobre o corpo e o sexo, o funk carioca é o ápice. É realmente chegar ao ponto de uso total corrompido do corpo. Por quê? Porque a realidade é reduzida a essa dimensão do venal, né? Então, gente, a idolatria, ela achata o ser humano, ela rouba do ser humano a sua dignidade. E era isso que acontecia no paganismo de então, e é isso que acontece, e é importante, no paganismo contemporâneo. Então, por exemplo, gente, se você coloca o mercado, né, como a grande salvação para uma cultura, e hoje a gente tem essas tendências, né? O pessoal está muito feliz até assistir o Jornal Nacional e falar que o PIB brasileiro diminuiu, né? A pessoa fala assim, nossa, gente... E as dimensões pessoais que o mercado tem? Né? O mercado está nervoso, está instável, é como se fosse uma grande divindade, né? Mas veja bem, o mercado é uma das dimensões importantes da vida? Sim, as relações comerciais entre os homens, mas o ídolo, ele assume feições pessoais, ele passa a definir a vida das pessoas, né? E tem muitas pessoas que no ambiente comercial você vê que elas são totalmente achatadas por meio do seu ídolo, né? Parece que elas são unidimensionais. Tudo que elas falam é somente cálculo racional, enfim, essa dimensão econômica da vida passa a realmente refletir e dominar a própria identidade da pessoa. E ela se torna menos humana no processo. E a gente tem vários exemplos, né? Um esteta, por exemplo, uma pessoa que reduz toda a realidade à questão da beleza, né? Então, gente, uma pessoa que tem extrema dificuldade de lidar com a pobreza, por exemplo, porque tudo que ele quer se relacionar na vida é aquilo que é belo. Né? Então, você vê no Facebook toda aquela... Gente, é muita gente bonita no Facebook, né? Meu Deus do céu! Então, existe toda uma valorização excessiva do estético, o corpo perfeito, a imagem perfeita, Photoshop, o pessoal tira, né, partes do corpo da pessoa só para trazer aquela imagem de perfeição. E isso traz o que para as pessoas? Achatamento, isso traz redução na vida do que as pessoas é. Então, gente, a dinâmica contemporânea da idolatria gera dualismos e disfunções também na área da sexualidade, né? Então, gente, essa ideia do corpo como algo externo a você, ou seja, você é um eu que usa o seu corpo como quer, não tem uma visão integral de corpo, ou para o cristão, né, que o corpo é algo impuro que você deve evitar. Então, toda a expressão de sexualidade ela é limitada por você ter uma visão dualista de corpo. Gente, a gente volta naquilo que eu falei sexta-feira, né? O ascetismo, você reduzir a matéria a algo impuro, isso também é uma forma de idolatria. Você distorce a realidade de Deus e aquilo toma o poder, o lugar de Deus. Então, gente, os ídolos contemporâneos, sexo, poder, o mercado, carreira, ciências. O Tim Keller dá exemplos fantásticos, né, no livro dele, chama Deuses Falsos, está traduzido para o português, que ele trabalha muito essa dinâmica da idolatria, né, que tem a ver muito com esse paganismo contemporâneo. Ele dá exemplos interessantes. Na crise financeira de 2008, vários executivos bem-sucedidos de Wall Street, e vários contextos dos Estados Unidos, cometeram suicídio. Ora, gente, por que um executivo
altamente respeitado como modelo que a sociedade deve seguir, cometeu suicídio. Porque a identidade dele estava associada ao sucesso profissional, ao poder econômico. E à medida que aquele ídolo ele é desmascarado, o que acontece com a identidade da pessoa? Ela vai embora no processo. Então, gente, essa dinâmica da idolatria relacionada ao paganismo é um primeiro ponto. Um segundo ponto importante para a gente ver, o segundo ponto que o paganismo tinha para os cristãos na antiguidade, que a gente pode retomar, é de que ele tinha a ausência, ou apresentava a ausência de uma base sólida para a dignidade humana e a sacralidade do corpo. Então, gente, os estudos sobre a dinâmica cultural dos pagãos, quando a fé cristã surgiu, são impressionantes. Como que a vida humana valia pouco no contexto do paganismo. Tem um livro muito interessante que eu recomendo, né? Eu não concordo com tudo que esse autor diz, mas o Rodney Stark, que é um sociólogo cristão católico nos Estados Unidos, ele tem um livrinho que está se tornando um clássico, né? The Rise of Christianity, o surgimento do cristianismo. Como o movimento de Jesus obscuro e marginal se tornou a força religiosa dominante no Ocidente em poucos séculos. Então, gente, é um sociólogo e traz muitos dados assim da época, o que acontecia naquele contexto. E uma coisa interessante que ele apresenta no seu livro e na sua obra é como que a vida vale pouco no contexto pagão. O valor da vida humana foi elevado assim, de forma escandalosa com o surgimento do cristianismo no Ocidente. Então, por exemplo, gente, um dado que ele tem, uma informação interessante, né? Entre os romanos era muito comum você descartar filhas, que não eram interessantes para aquela estrutura familiar que o Guilherme colocou, uma prática pagã muito comum. Gente, o que os pagãos faziam em muitos contextos? Eles descartavam essas crianças nas periferias das cidades romanas, nos lixões, né, das cidades romanas. Gente, o que começou a acontecer naquele contexto? Famílias cristãs passaram a frequentar esses lixões para pegar essas crianças e adotá-las. E isso foi um escândalo para a família e a estrutura social romana. O pessoal falou, gente, que valor é esse da vida que esse pessoal tem, que simplesmente o pessoal está pegando as sobras da vida humana da nossa sociedade, né? Então, valores que foram introduzidos pela presença cristã. Vou dar um exemplo aqui interessante. O Rodney Stark ele cita a carta de um funcionário, um alto funcionário do Império Romano, que trabalhava em Alexandria, gente. Esse é um registro histórico, tá? É a carta de Hilarion à sua esposa Alice, que vivia em Roma. Então, veja bem, é um trechinho pequeno, mas que é um registro disso. Ele diz o seguinte para a esposa: saiba que estou em Alexandria, e não se preocupe se todos retornarem e eu permanecer aqui em Alexandria. Peço que cuide de nosso pequeno bebê. Assim que receber o pagamento, envio a você. Se você tiver a criança antes que eu retorne, e se for um menino, receba-o. Se for uma menina, descarte-a. Esse é o registro de um alto funcionário romano, por volta do século III, escrevendo para sua esposa que estava em Alice. Gente, reflexos na sexualidade dessa prática pagã, né? Aqui dados mais desse contexto romano em que a igreja surgiu. Metade das mulheres pagãs, né, do contexto romano, e o Rodney Stark usa esse termo, tá, gente? Ele usa pagãs mesmo. Metade das mulheres pagãs casavam-se até a idade de 14 anos. Enquanto entre a comunidade cristã, na mesma época, essa idade, né, de casamento das mulheres era praticada somente por 20%. Ou seja, os cristãos praticavam? Também. Mas existe uma redução considerável da prática do casamento com crianças. E a lei romana da época proibia o casamento somente com crianças abaixo de 12 anos. Ou seja, gente, aquilo que hoje a gente considera pedofilia, na época e no princípio pagão romano, era algo considerado totalmente normal. Então, mulheres conhecidas na história que se casaram na idade de 11 e 12 anos, né? Octávia, que é uma mulher que historicamente tem registros dela, e Agripina casaram-se nas idades de 11 e 12 anos. A esposa de Quintiliano, que é famoso também na história, no registro histórico, teve um filho na idade de 13 anos. E Tácito, um grande escritor, historiador romano, casou-se com uma mulher de 13 anos. Então, gente, não existem registros de como isso era administrado por essas mulheres, né? Mas o que se vê, e é muito interessante, é que os cristãos passaram a abandonar essas práticas. Olha que interessante. Então, por mais que você não tenha registro do que essas crianças tinham em termos de recepção de casamentos de homens adultos,
o que a gente percebe é que os cristãos passaram a rejeitar essas práticas como algo que feria a dignidade da pessoa humana. Então, gente, um dado que ele coloca, o Rodney Stark, é que 50% das mulheres cristãs no mesmo período se casavam apenas após 18 anos de idade. Então, olha que interessante, gente. Isso era exclusividade da comunidade cristã. Uma prática de aliança matrimonial que respeitava certa idade ou certo amadurecimento da personalidade da pessoa. Isso era algo inexistente no contexto pagão. Entre as pagãs, acima de 18 anos, era somente 37% das mulheres que tinham esse tipo de casamento. Então, vocês percebem uma coisa, gente? O que Rodney Stark tenta mostrar é, no início da era cristã, havia claramente uma delimitação de um tipo de comportamento diferente. A dignidade da vida humana foi elevada e as práticas pagãs romanas passaram a ser abandonadas crescentemente por cristãos. Uma prática comum no Império Romano era o infanticídio, né? Era você descartar crianças que nasciam e não correspondiam ao sexo que você queria, por exemplo. Os cristãos aboliram essa prática. Ora, gente, diante desses dados, né, a gente tem informações de como era a atitude dos cristãos. Hoje em dia, a gente tem práticas que estão se tornando pagãs em meios altamente articulados, né? Gente, o movimento pelos direitos dos animais. Tem muita gente que acha maravilhoso e, realmente, proteger a dignidade dos animais é muito importante. Mas saiba que o que está por trás de muito da filosofia de pessoas como Peter Singer e aqueles proponentes dos direitos dos animais não é que o ser humano chegou a um ponto de consciência que ele está considerando agora o animal algo digno de ser respeitado. É o contrário. É porque o ser humano não é mais digno do que as outras espécies. E por isso o ser humano, como um animal, ele deveria tratar as outras espécies no mesmo pé de igualdade. Então, gente, quando você começa a querer implementar leis, um partido que existe na Holanda hoje, o Partido dos Animais, né? Quem gosta de cachorrinho fala, nossa, eu ia filiar esse partido. Tem um colega meu que onde ele vê um cachorrinho na rua, ele tira a foto, coloca no Facebook e pede o pessoal para adotar. Eu falo assim, não, a prática é legal, né? Mas veja bem, gente, esses movimentos pelos direitos dos animais, no nível filosófico e mais ideológico, o que eles propõem? É justamente isso. Se o homem não é a imagem de Deus, se o homem não é aquilo que os cristãos diziam, o homem é apenas um animal como qualquer outro. Então, como animal, ele não tem direito de exercer abusos nas outras espécies. Olha o nível do raciocínio lógico. Um debatedor cristão, né, que é muito bom no debate, apesar de eu discordar de algumas ideias, é o Dinesh de Souza. Né? Ele debateu com o Peter Singer, ele falou assim, olha, muito interessante, né? Vamos realmente dar direitos para os animais, mas somente a partir do momento que eles cumprirem com seus deveres. E aí fica difícil, né? Como que os bichinhos vão começar a obedecer lei e tudo? Bom, gente, é porque é tão ilógico esse raciocínio, mas veja bem, é a conclusão de você abandonar a visão cristã e retornar ao paganismo. O valor da vida humana vai sim ser perdido nesse contexto. Então, gente, tentativas de descriminalização do estupro, legitimação da imoralidade, né? Em vários níveis. Você começar a considerar normal uma pessoa fazer o que fez, por exemplo, na Marcha das Vadias no Rio, né? Você usar uma cruz, um símbolo da fé de alguém para se masturbar publicamente, né? Isso é uma imagem forte, mas que é algo que, de novo, gente, de forma crescente nós vamos ver essas imagens por aí. A incapacidade no paganismo era muito grande de que o ser humano se responsabilizasse pelos seus atos. Gente, o problema com a dificuldade da fé cristã é o seguinte, é porque a visão dela do ser humano é muito elevada. É muito elevada. E por isso o ser humano é responsável. Porque mesmo afetado pelo pecado, ele carrega a imagem de Deus. Por isso nós temos leis, por isso nós temos punição. Por quê? Porque o ser humano é um agente responsável. No paganismo, essa ideia de responsabilidade individual ela era totalmente amenizada por esse contexto de destino, por esse contexto de que você não sabe o que o ser humano é, e por isso a vida humana valia muito pouco. E é uma tendência hoje de que a vida a cada vez mais valha menos no nosso contexto. Então, gente, a presença da idolatria, um baixo valor para a dignidade da vida humana, e um último ponto que eu vou colocar aqui sobre o paganismo, que era comum na história da igreja, é que o paganismo ela tinha uma incapacidade de resistência às pressões de dominação política externas à cultura local do paganismo. O que eu quero dizer com isso?
Gente, as religiões pagãs e os movimentos pagãos nunca tiveram força de resistência a poderes externos como o Império Romano, por exemplo. Todas as religiões pagãs, a maioria delas foram o quê? Totalmente assimiladas pelo contexto institucional de Roma. Isso é interessante por quê? Porque mostra para a gente que um ídolo finito é incapaz de se levantar numa cultura como um movimento de resistência. Então, gente, a gente não vê um movimento pagão para proteger a adoração a Ísis ou a Júpiter. A gente não vê isso com força no mundo antigo, o que é totalmente diferente do movimento judeu e do movimento cristão. Então, gente, algo interessante que o Schaeffer coloca na série dele que chama Como Viveremos, muito importante. Ele dizia o seguinte: o que trazia uma diferença dos cristãos para os pagãos naquele contexto? É porque eles adoravam a Jesus? Não. Olha que interessante. Se os cristãos adorassem a Jesus e aceitassem Jesus ser colocado no panteão romano e o poder do império continuasse dominando e domesticando a fé cristã, os cristãos, gente, não seriam perseguidos. Você é um cristão, adora Jesus, aqui tem um cara que adora, né? A outra deusa X, Deus Y. Mas o Schaeffer fala uma coisa interessante: os cristãos eram perseguidos não porque eles adoravam a Jesus, mas porque eles só adoravam a Jesus. E essa força do monoteísmo cristão era algo que os pagãos eles admiravam, porque eles viam no cristão uma resistência aos poderes da cultura estabelecida que as religiões pagãs não tinham. Gente, então os cristãos eram perseguidos porque eles se recusavam a colocar Jesus num panteão de vários ídolos. E que é talvez aquilo que a igreja evangélica não tem feito hoje. Ela tem concordado em conviver com os ídolos do paganismo ao nosso redor e ao domínio das instituições que impõem a sua agenda, assim como o Império Romano fazia. Gente, um relato aqui interessante, né? Um dos registros históricos de relação da fé cristã com o mundo romano antigo são as cartas de Plínio ao imperador Trajano. Isso está disponível, é histórico isso. Gente, interessante. Plínio era um procônsul de uma das províncias de Roma, muito ambicioso, romano elitizado, era muito ambicioso. Ele escrevia para Tácito e perguntava para Tácito: Tácito, quando que eu vou entrar nos anais da história de Roma? Eu quero ser considerado um grande governador romano. Gente, Plínio ele começou a perceber que os cristãos eles estavam gerando certas divisões nas cidades romanas, e ele passou a escrever para Trajano: olha, os cristãos não estão se misturando com os pagãos em várias coisas, né? Não participam das festividades da cidade, o que a gente faz? Aí o Trajano: olha, você tem que dar um jeito nisso aí. Qual foi a ideia de Plínio? Interessante. Ele pegava aqueles que eram acusados de ser cristãos, traziam perante ele poder político romano, e ele criou uma estratégia. Ele forçava os cristãos a oferecer incenso e oferecer vinho aos deuses do Império Romano, principalmente a César. E o que ele passou a perceber? Se o sujeito realmente era cristão, ele se recusava a oferecer, então ele era preso e morto. E ele escreveu para Trajano, falando assim: Trajano, descobri o ponto fraco dos cristãos, que na verdade era o ponto forte, né? Os cristãos se recusam a adorar outras divindades. Então, se você quiser perseguir esse movimento pelo império, você prenda os cristãos onde eles estiverem e force os cristãos a oferecerem vinho e incenso aos deuses de Roma. Porque se eles realmente forem cristãos, eles não vão fazer isso. E Plínio ficava impressionado com a força ética e moral dos cristãos em resistir aos poderes estabelecidos. Gente, insubmissão, o princípio da insubmissão, né? Da insubmissão pública. Os cristãos, por crerem num Deus soberano sobre tudo, se recusavam a se prostrar diante de um poder que interferia na sua relação com esse Deus. Então, gente, hoje, né, vários tipos de ética relativista têm avançado no contexto da igreja, né, ideologias utópicas. Hoje, o cristão tem sido facilmente manipulado por forças, como Guilherme diz ontem, uma ética da afetividade, que quer, na verdade, e muitas vezes, seduzir os cristãos para uma cultura de hiperconsumo. A sexualidade, a prática da sexualidade cristã não tem sido tão diferente assim do contexto do entorno. Gente, então, os cristãos têm sido vítima fácil de um poder estabelecido, por quê? Porque a afirmação do exclusivismo da fé, ou o adorar só a Jesus, não tem implicações para o cristão. O cristão acha que ele não tem envolvimento com a política, ele acha que não tem envolvimento com as artes, com a ciência. Então, em todo o contexto que o cristão está hoje, o que ele faz? Se prostra aos ídolos.
se prostra aos ídolos. Se ele recebe uma teoria na universidade que contradiz a sua fé, o que o cristão faz geralmente? Abraça aquela teoria, divide a sua mente, eu sou cristão numa área e sou secular, ateu em outra. E isso, gente, tem acontecido em vários campos, nas artes, na educação, na família. O cristão tem tido pouca capacidade de discernir e confrontar os poderes estabelecidos. E por isso a nossa prática de sexualidade tem sido fraca. Então, gente, 3 pontos para a gente finalizar como resposta, tá? Mas todo o diagnóstico é esse. É importante o cristão retomar essa ideia de que, fora da tradição cristã, gente, a tendência do ser humano, mesmo altamente sofisticado, tecnológico, progressos na ciência, as raízes do paganismo sempre vão ser as mesmas. Tendência a adorar ídolos sofisticados, não mais imagens físicas, mas fornecedores de identidade que não são o Deus Criador. Uma tendência crescente, a diminuição do valor da vida humana, a dignidade humana vai ser completamente perdida nesse processo de paganização ou repaganização da cultura, e os poderes estabelecidos vão manipular facilmente as comunidades que são relativistas, né, que têm ídolos e não adoram o Deus absoluto. Então, gente, a resposta do cristão, primeiro, que está bem amarrado com o que eu já disse. Diante desse contexto de paganização contemporânea, o cristão tem que entender e vivenciar de forma plena e se recusar a prostrar aos ídolos contemporâneos, a se prostrar aos ídolos contemporâneos. Gente, o cristão na cultura contemporânea tem que aprender a discernir quais são os ídolos que têm capturado o coração, a imaginação, as paixões das pessoas. Porque o que tem de crente e cristão que tem um ídolo na vida é uma coisa impressionante. Você vê que Deus, para ele, assim, é parte da vida dele, não é central na vida dele. E a gente acaba o quê? Entrando na adoração dos ídolos contemporâneos, né? Então, a gente entender a dinâmica da idolatria na sexualidade contemporânea, né? A dimensão da espontaneidade, do romantismo na sexualidade, essa ênfase no individualismo. Né? O Alan Storkey, que é um autor cristão, escreveu um livro sobre casamento muito bom, O Casamento e a Sua Crise Moderna. Ele fala algo interessante. O ídolo do individualismo é tão grande. Veja bem, gente, palavras de um cristão sobre isso, fascinante, né? Importante. A incapacidade moral dos indivíduos fracos da contemporaneidade de manter um casamento é tão grande que, em vez de você culpar o indivíduo, o que você culpa? O casamento. O casamento é uma instituição fracassada. Aí esse indivíduo que só quer prazer, extremamente individualista e hedonista, sai como grande herói. E ele olha para trás e fala assim, o casamento cristão não deu conta porque ele está em crise. Ora, mas ele está em crise por causa de quê? Por causa da estrutura do casamento ou por causa da fraqueza do indivíduo? Porque se há alguém para se culpar nessa relação, é um indivíduo que não consegue ser fiel, disciplinado, é um indivíduo que não consegue relacionar-se com ágape, né, como a gente viu nos outros dias. Ou seja, é um indivíduo que está em crise, não é o casamento. Mas numa sociedade idólatra, para onde você manda a culpa? Para o casamento. O casamento não deu respostas, não conseguiu nos dar satisfação, quando na verdade é o indivíduo que é o problema. Então, toda essa dimensão da afetividade, que o Guilherme falou ontem, a incapacidade de convivência comunitária contemporânea, a proteção do corpo, todas essas dimensões da idolatria na sexualidade têm que ser, de novo, reconsideradas pelos cristãos. E a gente tem que promover, de novo, as estruturas criadas por Deus que protegem a vida humana. Então, gente, na esfera pública, você defender um conceito clássico cristão de família é extremamente importante. Porque não é só defender a família tradicional, é defender formas de vida mais plena, que o ser humano está perdendo e está simplesmente achando que é tudo normal, né? Então, entender sexualidade numa expressão de relacionamento íntimo com o cônjuge, ou seja, a sexualidade não é algo seu, do seu corpo, que você usa como quer, não é um isto. Sexualidade, de acordo com Deus, ela se dá no contexto de aliança com o outro. Então, gente, o primeiro ponto é entender essa dinâmica dos ídolos e a sua atuação na desconstrução daquilo que Deus colocou para nós e na sexualidade de forma específica. Um segundo ponto, gente. Diante do abandono da visão cristã da dignidade da vida humana, o cristão tem que, de novo, reconstruir na nossa sociedade e defender uma visão alta da dignidade humana. Gente, um exemplo disso. Responsabilidade. Gente, o que eu tenho visto de leis que tiram a responsabilidade do sujeito, por quê? Porque são causas secundárias que o levaram a fazer isso. Meu Deus do céu.
Um estuprador é considerado uma pessoa que precisa de reeducação somente. Ele não teve culpa nenhuma. Por quê? Porque ele é vítima de uma estrutura biológica X e Y. Então, gente, o cristão tem que, nessas áreas, desenvolver uma apologética, uma prática de elevar a dignidade humana diante dessa redução que está andando rápido, né? Para o Código Penal brasileiro, eu sei que foi modificado isso, mas ele dá 2 anos de pena para quem negar assistência a um animal silvestre que estiver ameaçado de morte. 2 anos de pena para quem negar auxílio ao animal silvestre ameaçado de morte. E 6 meses de pena para quem negar o mesmo auxílio a um homem que está ameaçado de morte, gente. Vocês sabiam desse detalhe do novo Código Penal? Se você negar auxílio a um animal silvestre, 2 anos. Se você negar auxílio a um homem que está ameaçado, 6 meses. Eu sei que foi modificado, porque é um absurdo, né? Mas estava lá. Gente, é a vida humana perdendo todo o seu valor. E isso é paganismo. Então a igreja tem que se reencontrar como luz do mundo, gente. A gente tem que reassumir um papel, e aqui eu estou finalizando, viu, Aninha? Só para te deixar mais tranquilo, tá? Pessoal, veja bem, o cristão tem que saber de uma coisa, o N.T. Wright, ele afirma muito isso de forma muito categórica. Os valores que fazem a nossa vida no Ocidente ser ainda dignas, mesmo com todos os contratempos que nós temos, gente, a gente tem que reconhecer isso. Foram influência direta do reino de Deus, inaugurado por Jesus Cristo no início da igreja cristã. Então, gente, democracia, ciência, direitos humanos, por todas as áreas, arte, música, riquezas, que hoje, até hoje nós desfrutamos na cultura, foram o resultado de ações públicas de cristãos. E se a gente negar essa tarefa hoje, que futuro a gente deixa para aqueles que virão? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque até a nossa escatologia é extremamente pessimista, né? Mexer com isso para quê? Jesus está voltando. Nem Jesus se atreveu a dizer, né? Quando ele voltaria, mas os crentes tudo sabem. Interessante. Acho que é o Martin Luther King, né, que falou assim, olha, se alguém me disser que Jesus vai voltar amanhã, hoje ainda eu vou plantar uma árvore. Por quê? Porque você não pode contar com uma visão escatológica e isentar-se da responsabilidade de construir um futuro melhor para aqueles que virão. Então, gente, reafirmação dos direitos humanos, defesa dos contextos comunitários, uma filosofia de direito que considera família, comunidades e não somente o indivíduo, o Estado, várias áreas, né, dialogar com a cultura. A igreja cristã tem que fazer de novo a tarefa apologética que os cristãos fizeram com o mundo pagão. Cartas de Tertuliano aos governadores, né? Um livro de Orígenes, né, contra Celso, que era o grande filósofo pagão que tentou desconstruir a fé cristã. A comunidade cristã tem que se responsabilizar por manter a dignidade humana diante do paganismo contemporâneo. Essa é uma tarefa que nós temos. E um terceiro e último ponto. A gente tem que resistir aos poderes culturais que querem usufruir, principalmente, né, do uso do corpo e da integridade das pessoas, né? A gente lembra aqui a igreja de Atos, a gente lembra os cristãos que iam para a arena, né, não negando a fé, desafiando o poder estabelecido de Roma. A insubmissão cristã diante da negação da dignidade que Deus deu para a sua comunidade, né? Então, gente, retomar até mesmo a disposição ao martírio. Quando os cristãos se convertiam no passado, eles sabiam muito bem que a possibilidade deles morrerem pela fé era iminente, né? E mesmo assim eles assumiam isso. Então, será que a gente tem cristãos que estão dispostos a isso hoje, né? Porque talvez a gente não tenha esse tipo de perseguição porque a gente não tem assumido algumas posturas, né? O discurso exclusivista cristão, retomar esse discurso, né? Que Deus é um só e que em Cristo Jesus Deus encarnou. Gente, no campo da sexualidade, né? Assumir de forma mais radical, assim como os cristãos fizeram. Guilherme, qual que era aquela citação, Guilherme? De quem que foi? Daquele médico grego? Galeno. Ele dizia o quê sobre a... Controlados e temperantes em relação à coabitação. Veja bem, a percepção que pagãos tinham de cristãos na época. E os cristãos, com essa atitude, como Rodney Stark fala, um movimento marginal conquistou o império em poucos séculos. Gente, o processo de paganização é forte, mas a capacidade da igreja em resistir, a gente tem histórico para saber disso, né, para se inspirar. Então, gente, ontem a gente estava até conversando com o Guilherme, retomar a ideia de celibato cristão. Por que não, né? Uma ideia que hoje em dia é completamente contracultural, né? Imagina um jovem cristão falar assim, não, eu sou celibatário.
Mas o que é isso? Aí ele vai, né, talvez vai ser igual o Guilherme lá na sala, né? Ele vai explicar tudo. Né, em relação àquela discussão da homossexualidade, né? Como que cristãos assumem isso e é radical, é uma postura radical. Puxa vida, o cara então se mantém abstêmio, né? Isso é uma coisa radical. A ideia de castidade, né? De pureza antes do casamento, fidelidade conjugal. Lembrando que o indivíduo hoje é fraco, ele precisa de imagens de uma cultura que expressa uma força que a gente já não vê na nossa cultura, né? Gente, nós precisamos de novo ser considerados, como os cristãos do passado, ateus. Você sabe dessa consideração aí os pagãos viam os cristãos e começaram a chamar os cristãos de ateus. Por que ateus? Porque aquele povo se recusava a adorar todos os ídolos, gente. Eles não tinham religião, não é possível. O povo que não tinha imagens, adoravam a um Deus invisível e não se prostravam diante dos ídolos da cultura, né? Então hoje, talvez a sociedade hoje precise olhar para os cristãos e ver de novo um tipo de força e de convicção de que eles vão falar, gente, esse povo não crê em nada, não é possível. O pessoal não se prostra às nossas políticas, aos nossos programas sociais, às nossas implementações das empresas, enfim. Do cristão, de novo, ser um escândalo diante da cultura. Gente, eu concluo aqui, né? A gente tem um grande desafio de uma era pós-cristã. As categorias que a gente utiliza para analisar todo esse avanço da pós-cristandade, né, a gente coloca muito em categorias que não informam, talvez, de forma profunda aquilo que a gente realmente está enfrentando, gente, que é um retorno das práticas que os cristãos sempre chamaram de quê? Paganismo. Fora da cristandade existia todo um universo dado aos ídolos, né, dado a baixo valor da vida humana, totalmente vulneráveis aos poderes estabelecidos, né, e que nós possamos retomar essa categoria como forma de análise e resistir a esses poderes. Então, gente, é isso. Quero agradecer. Depois a gente vai ter um tempo de debate. Vocês podem perguntar sobre essa palestra lá também, tá? Deus abençoe.